tá bom? Vamos dar início aqui, vou compartilhar minha tela, tá? Então, como eu havia combinado com vocês, a gente vai seguir um, um caminho, né, uma estratégia similar ao que a gente fez lá no módulo 3, tá? Hoje eu vou fazer uma revisão geral ali do módulo 4, trazendo os principais pontos, trazendo aí as principais sugestões para vocês de ponto de atenção, tá? E aí eu queria só que, se eu tiver ao longo de algum raciocínio, né, tipo, eu vou fazer algumas paradas, e aí nessas paradas eu pergunto se vocês têm dúvida, tá? Porque às vezes a gente está ali no meio de uma fala e tal, e aí surge a dúvida de um, né? Mas aí a gente parar o raciocínio, corta o raciocínio de todo mundo, então eu finalizo ali aquele tema, tá? Então quer falar, pô, só professor, aí eu finalizo e já passo a palavra para vocês, quem quiser falar, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minuto, pessoal. Beleza. Se alguém puder só confirmar para mim se já está aparecendo aí para vocês a Tá telinha. ok. Boa. Então, quando eu olho para o lado aqui é que eu estou com outro monitor, tá? Que é aqui que eu vejo vocês e tal. Se vocês mandarem alguma coisa aí no chat também, vai aparecer aqui para mim. Então, quando a gente fala do conceito de seguros, tá, pessoal? Tem um racional muito básico aqui, né? Que ele, vamos pensar que ele é o alicerce desse tema para vocês, tá? Ou seja, se esse conceito ficar claro, né? A gente vai ter uma facilidade maior para avançar, porque a gente sempre vai remeter a ele, tá? Então, qual que seria o risco aqui, né? Da gente transportar aí um cargueiro, ou seja, a gente importa e exporta muita coisa para o mundo todo, né? Então, da China, por exemplo, a gente exporta muita commodity lá para eles, e aí eu uso o exemplo da China porque é uma distância geográfica absurda, né? A gente exporta muita commodity e a gente importa muita coisa manufaturada, né? Via aí a importação final da pessoa física, né? Que a gente viu até uma discussão recente, mas as empresas e tal, né? Principalmente insumo tecnológico, a gente importa bastante. Vamos pensar que a gente que está aqui, a gente é do board de uma empresa e a gente vai decidir fazer uma importação da China para o Brasil. Cara, a logística é extremamente complexa, extremamente arriscada, né? E aí o que ia acontecer? Se a gente não tivesse o seguro por trás, se a gente não tivesse como mitigar o risco disso dar errado, né? Então eu vou lá e pago para alguém. Ó, se der errado, se esse navio afundar, se ele for de alguma forma ali ele for assaltado, enfim, eu pego uma porção dos riscos possíveis e repasso para alguém. E aí aquilo, né, esse risco que eu não quero para mim, repassar ele para alguém, torna esse meu negócio viável, tá? A gente pode aqui trazer para N exemplos, tá, pessoal? Vamos pensar nos grandes edifícios das cidades e tal, né? Então, não sei se talvez alguém seja de São Paulo, mas geralmente as capitais têm grandes prédios, né, que geram alto investimento e tal. Eu moro aqui em São Paulo, então pô, a gente tem diversos edifícios multimilionários ali, né, que geraram um baita dispêndio de recursos para você subir esses prédios. Mas e se der errado, e se cair esse prédio, se tiver algum evento inesperado, acontecer alguma coisa, a chance disso acontecer é significativamente pequena, mas ela existe. E aí, se ela existe, o empreiteiro, a empresa, enfim, quem quiser ali construir esse prédio vai pensar milhares de vezes antes. E aí, possivelmente, ela vai desistir desse projeto. Tá? Então, o seguro está por trás de praticamente tudo que a gente vê aí acontecer em negócios de forma geral, né? Então, as empresas, os médicos, por exemplo, eles contratam um seguro de responsabilidade civil profissional, né? As pessoas contratam um seguro de responsabilidade civil para se eximir de alguns riscos e por aí vai, tá? Então, a gente olha muito para o âmbito do seguro ali do micro, né, da questão da pessoa física, mas esse conceito ele é muito amplo e aborda aí, né, diversas questões. Muitos de vocês já devem ter feito viagens longas, né, para o exterior, conhecer outros lugares e tal. Como que seria um voo do Brasil para a Europa se não tivesse um seguro por trás? Que companhia que ia querer assumir esse risco?
Pô, mas cai muito pouco o avião, cai pouco, mas quando cai é um evento enorme, né? Então, o seguro ele possibilita aí muito do que a gente vê hoje na sociedade, tá? Então, dei alguns exemplos aqui, né? E aí, ou seja, a gente vai ver seguros relacionados ali a avião, construção, fábricas, e aqui embaixo eu coloquei alguns dos mais comuns, né, para a pessoa física, tá? Então, se o evento inesperado ele gera um impacto muito grande para uma empresa, que dirá para uma família, né, que tem ali uma geração de renda limitada, uma questão de crédito muito mais minimizada, enfim. Então, repassar esse risco, ou seja, o risco de dar alguma coisa errada na casa, no carro ou em alguém ali da família, né, faz muito sentido, né, e é justamente o cerne aqui, né, o que está por trás desse módulo, tá? Então, beleza, a gente já viu ali a importância do seguro para viabilizar os negócios de forma geral, tá? Mas quando a gente olha ali, vamos pensar que a gente quer contratar um seguro, seja ele qualquer um, seguro para minha casa, vamos pensar no seguro residencial, por exemplo. Eu quero contratar um seguro residencial, e aí eu entro lá num site que vende o seguro, uma seguradora, e aí esse site me gera um preço, um valor ali, né? O que tem por trás disso? Tá? Todo seguro tem por trás um mesmo racional, tá? Que é o princípio do mutualismo. Tá? Então, o mutualismo é o que eles usam para precificar o seguro. E aí, quando a gente aprende com a história, acaba fixando bastante. Tá? Os primeiros registros que a gente tem de uma gestão de risco, né, parecida com o que acontece hoje com os seguros, vem lá da Babilônia, muito tempo atrás, né, onde se utilizavam ali os camelos, né, então tem um camelinho bonitinho aqui na tela, onde se utilizavam dos camelos para transportar a mercadoria de um lugar para o outro. Né? E aí, o que os donos dos camelos começaram a perceber? Vamos fazer conta de 100 aqui só para facilitar. Pô, peraí, cada expedição a gente vai em 100 camelos e um morre. Então tem um problema ali, tem um risco, 100 para 1. Né? Pô, mas se é 100 para 1, a chance de morrer um camelo é relativamente pequena. Né? Mas e o dia que for o meu? E o dia que essa chance foi exatamente comigo? Como é que eu vou fazer para comprar outro camelo? Né? E aí o que eles faziam? Eles falaram, beleza, então vamos fazer assim, ó. Para não onerar ninguém, a gente vai gerar uma reserva aqui, né? Nem tinha moeda naquela época, né? Registros da moeda, efetivamente como hoje, era muito mais em escambo, em trocas ali que se fazia, né? Então vamos gerar aqui uma quantia, ou seja, antes de sair a expedição com 100 camelos, a gente gera uma quantia financeira, tá? Onde a gente vai ter o quê? Um valor suficiente para comprar um camelo. Por quê? A expectativa é que no final dessa expedição a gente perca um. Né? Então, o conceito que a gente tem aqui nada mais é do que o conceito do que a gente chama de mutualismo. Tá? Ou seja, todo mundo tinha a mesma condição, que era o risco de perder o camelo ao longo de uma expedição. Né? E aí eles faziam o quê? Se juntavam para mitigar esse risco. Quando a seguradora hoje, 2000 e tantos anos à frente, sei lá, esses são os primeiros registros, né? Mas com um tempão para frente, diversas soluções, matemáticas, algoritmos, matemática, algoritmos e assim por diante. E aí o que a gente vê até hoje? O conceito do mutualismo se mantém. Tá? Então, se eu for pedir a cotação do seguro da minha casa, num site, como a gente falou, o que eu vou colocar lá? Vou colocar meu CEP, vou colocar o valor do imóvel, vou colocar ali algumas informações que eles vão pegar. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão falar, peraí, então o Vladimir mora nesse CEP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qual que é o histórico de sinistro nesse CEP aqui, nessa região. Ou seja, eles estão vendo o mutualismo, não é verdade? Pessoas que moram na mesma região que eu, qual que é o histórico de sinistro? Qual que é o histórico de sinistro de casa, de apartamento? Ou seja, eles vão pegar as condições comuns que eu vou ter com outros segurados, né? Onde eles já têm ali um histórico, uma sinistralidade para gerar esse preço. Tá? Então, a condição do mutualismo ela se mantém até hoje. Né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, né, que a probabilidade lá atrás era de 1 para cada 100. Né? Então, quando eu compro um carro esportivo, por exemplo, né, esse carro esportivo, possivelmente, né, ele vai ter ali um índice, um histórico de sinistralidade mais alto, porque é um carro mais
procurado ali para roubo e furto, é um carro que tem um histórico maior de colisão, porque as pessoas, por ser um carro esportivo, acabam andando numa velocidade mais elevada, né? E aí, nesse caso, essa probabilidade de ter um evento, ela é maior. Quando a probabilidade é maior, o prêmio que eu preciso pagar também aumenta. Aí eu posso falar, caramba, mas eu sou super conservador, dirijo super tranquilo. Aí, em outros fatores, eu vou me beneficiar. Tá? Eles vão me beneficiar pelo meu histórico ali junto à seguradora, pela classe de bônus do seguro alto, por exemplo, né? Mas aqui eu vou pagar pela média, tá? Vou dar mais um exemplo aqui, até para vocês verem como vai servir para tudo esse negócio do mutualismo, tá? Então, o mutualismo, ou seja, uma condição comum mais a probabilidade, é o cerne, é o que está por trás ali de uma apólice de seguro, tá? Se você pegar uma pessoa de 40 anos de idade, tá? Duas pessoas de 40 anos de idade, do mesmo sexo, mas que uma tem uma vida super saudável e a outra leve uma vida não muito regrada e tal, se a gente for conversar com os médicos vão falar a probabilidade de quem leva uma vida mais saudável é de ter uma sobrevivência maior, né? E a probabilidade de quem leva uma vida menos saudável é de ter uma sobrevivência um pouco menor. Mas se o questionário lá do seguro não capturar essa informação, né, essas duas pessoas vão pagar o mesmo prêmio na hora de contratar um seguro. Elas vão pagar o mesmo valor. Por quê? Eu vou olhar ali pelo mutualismo, pelas condições comuns, e elas vão ficar no mesmo grupo. Então, se elas quiserem contratar o mesmo seguro, um seguro com uma apólice de R$500 mil, por exemplo, o prêmio para elas pagarem vai ser o mesmo, né? Porque elas têm condições em comum, sexo, idade, o seguro que elas querem contratar, e aí quando eu chegar nesse cálculo, elas vão acabar pagando o mesmo valor. Então, dificilmente a gente vai pagar o valor do seguro, tá? Aproximado com a nossa realidade. Geralmente a gente paga o valor do seguro muito mais próximo da realidade do grupo que a gente faz parte. E esse grupo nada mais é do que o mutualismo, as condições em comum que a gente tem com outros. Tá? Isso serve, pessoal, para todos os seguros. Sempre que você pensar lá no racional da precificação, o que tem por trás disso, é isso aqui que a gente está falando. Tá? Uma situação comum que acontece é assim, a montadora vai lá e lança um carro. Os primeiros seguros que as seguradoras fazem, elas têm uma dificuldade enorme. Por quê? Porque eu não tenho histórico, eu ainda não tenho público, eu não consigo chegar no mutualismo, né? E aí eu tenho uma dificuldade. Então elas fazem o que? Elas pegam ali um bem, um veículo aproximado para ter uma referência, tá? Mas fica aqui para vocês refletirem sobre isso. Sempre que tiver uma apólice de seguro por trás, eu vou pegar o quê? Sinistralidade, esse histórico, para chegar ali no valor que vai ser cobrado, tá? Quantificando aqui para vocês, ó, vamos pensar no seguro de um celular, tá? A gente vai fazer o seguro de um celular, por exemplo, que nem é do programa da prova, é mais para exemplificar mesmo esse racional para vocês. Então, vamos pensar que a seguradora ela fez lá 500 apólices, tá? E o celular custa R$2.000, tá? Quando tiver um sinistro, né? Ou seja, em cada sinistro, né? Cada segurado ele vai participar aqui com R$4, né? A conta simples. Essa conta não leva em consideração, né, os lucros da seguradora. Tá? Aqui a gente está falando só do prêmio pelo risco mesmo. Tá? E aí, se a gente olhar aqui, dentro desse público de 500 pessoas, a gente teve ali uma sinistralidade elevada. Tá? A gente teve aí uma probabilidade de eventos bem significativa. A gente teve, em média, 30 eventos. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente teve 30 eventos. Então, quando a seguradora for precificar, eu quero fazer o seguro do meu celular. Custa R$2.000 o seguro do meu celular. A seguradora, o que ela vai olhar? Ela vai olhar esses números aqui por trás. Ó. As apólices que ela tem emitida, qual que é o valor de referência do celular, qual que é a sinistralidade, ou seja, então a cada 500 que eu emito, 30 dá sinistro. Então o Vladimir vai precisar pagar no mínimo R$120 para a gente começar essa brincadeira aqui. E aí, depois desses R$120, a gente vai somar algumas coisas, né? A gente vai somar ali o lucro da atividade da seguradora, a comissão, coberturas adicionais, né? Então, esse aqui seria uma cobertura básica, né? Tipo, roubo, furto ou perda total do celular, né? Um dano irreversível ali, tá? Então, por trás de todo o seguro, tem um cálculo, tem um racional similar aí, parecido com esse aqui, tá?
Tudo bem aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, vou avançando, aí quando vocês tiverem perguntas, a gente vai fazendo as pausas, tá? Peguei aqui tem um artigo que foi escrito é uma planejadora financeira, Blaine, né? E aí ela fala de riscos e tal, e aí eu achei essa frase bem importante, ela traz bastante coisa interessante para a gente. Ó. Sem tomar medidas para minimizar os riscos e ampliar a segurança financeira, toda a riqueza construída com o tempo e planejamento poderá ser rapidamente destruída por eventos inesperados e inevitáveis. Tá? Então, vamos pensar que a pessoa, o sonho dela era ter uma casa de 2 milhões de reais, com tantos metros e tal, e a pessoa foi e batalhou para caramba ali, aquela família, e eles conseguiram. E aí eles acabaram não se protegendo, fazendo um seguro, uma proteção, e aí teve uma falha ali na construção, e aí você teve um problema de energia, e essa casa pegou fogo. E aí aquele sonho foi por água abaixo. E aí todo aquele investimento, né, por um evento inesperado, rapidamente foi destruído. Tá? E aí aqui a gente olha para todos os seguros e o grande objetivo deles é esse, pessoal. O grande objetivo do seguro é proteger uma riqueza gerada. Você fala, professor, mas e o seguro de vida? O seguro de vida eu estou protegendo uma riqueza futura, de forma geral. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer um seguro porque tenho, não é meu caso, mas a pessoa que tem filhos, por exemplo, vou fazer um seguro porque eu tenho filhos e eu quero garantir o estudo deles, ou seja, eu quero garantir que eles façam ali a faculdade e tal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um seguro porque se der alguma coisa errada comigo, se eu não tiver ali saúde financeira, né? E aí eu posso fazer um seguro pensando em invalidez, em morte, em doenças graves, ou um seguro completo que pegue todos esses fatores, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou me proteger, eu vou garantir que o estudo dos meus filhos seja realizado, tá? Então, a gente vê muito cliente demandando atendimento do planejador financeiro, por quê? E aí aqui já entrando numa parte mais conceitual. Vamos pensar que você está atendendo um planejador, um cliente, você é planejador financeiro, e esse cliente tem 10 milhões em imóveis, tudo bem? 10 milhões de reais em imóveis no nome dessa pessoa. Qual que é o medo dessa pessoa? Ela morrer e esses imóveis não serem sucedidos, ou seja, não ocorrer a sucessão, né? E aí não teve a sucessão. História da família Matarazzo aqui em São Paulo, né? Não sei se todo mundo conhece, mas os Matarazzo eles eram os maiores donos de terra de São Paulo. E aí o que aconteceu? As pessoas foram morrendo e aí foi virando um bolo de inventário um em cima do outro, tá? E aí chegou uma hora que tem casarões até hoje aqui dos Matarazzo que está lá com problema, porque não fez o inventário de um, de outro, e aí gera um baita problema. E o teu cliente, o que ele quer? Ele falou, eu constituí esse patrimônio é da minha família, eu quero que ele seja repassado para os meus herdeiros. Né? E ele tem lá 10 milhões de patrimônio, por exemplo. E aí ele imagina que custos de advogado e de TCMD, por exemplo, ele vai gastar na soma ali uns 15%. Ou seja, essa pessoa, para transferir o patrimônio dela, ela precisa ter um seguro de vida para os beneficiários dela, para os herdeiros dela, de 1,5 milhão, só para garantir a sucessão do patrimônio dela. Tá? Então, esse que é o papel do planejador financeiro, é identificar ali as vulnerabilidades no patrimônio da pessoa e fazer a recomendação mais assertiva. Tá? Então, entrando aqui na parte mais conceitual, assim como a parte do mutualismo era importante ficar claro para vocês, eu gosto bastante desse fluxo que eu vou apresentar aqui agora. Tá? Toda operação de seguro é caracterizada pelo que vocês vão ver agora. Toda operação. Qualquer exercício, qualquer case que vocês olharem, vocês conseguem encaixar aqui. De um lado, eu tenho um segurado, que ainda não é um segurado, é alguém que falou, opa, peraí, ó, esse risco eu não quero para mim. O que eu faço com o risco que eu não quero para mim? Eu repasso para alguém. Então, eu quero repassar o risco para alguém. E para que esse alguém aceite o meu risco, esse alguém fala, beleza, Vladimir, eu aceito o teu risco. Mas para isso eu quero um prêmio. E aí esse alguém é o segurador. O segurador nada mais é uma seguradora, quando a gente olha o cerne da seguradora, né? Qual que é o business da seguradora? Qual que é o negócio dela?
gestão de risco, galera. Uma seguradora nada mais é do que uma empresa de gestão de risco, né? Então, a seguradora vai fazer o quê? Ela vai medir esse risco, vai avaliar e tal. Aí, por trás, vai usar lá o mutualismo que a gente conversou. E aí, ela vai falar, beleza, ó, Vladimir, eu quero um prêmio para assumir o seu risco dentro de algumas condições contratuais. Essa primeira parte do evento, do seguro, sempre acontece, tudo bem? Só essa sempre acontece. O que pode vir a acontecer é que eu tenho um sinistro e desde que esse sinistro esteja coberto e ele seja ali, a gente vai falar bastante disso ainda hoje, mas ele preencha os requisitos legais, eu vou ter a devolução ali à volta de uma indenização. Tá? Já trabalhei numa área que atendia segmento de grandes empresas, a gente fez o seguro de uma indústria de cana. Tá? Qual que era o racional por trás do seguro de uma indústria de cana, pessoal? Exatamente esse. Tinha lá os riscos que eles queriam repassar para uma seguradora, e aí tinha as condições para sinistro, e caso tivesse sinistro, ia haver elegibilidade para uma indenização. Qualquer seguro que vocês olharem, o fluxo é exatamente esse. Então, na prova, contou uma situação ali, ó, lembra, segurado, segurador. No meio do caminho aqui tem o corretor de seguros, a prova aborda muito pouco, historicamente não fala do corretor de seguros, até porque boa parte do que é vendido no mercado é feito diretamente pela instituição financeira e tem um código SUSEP lá, mas é algo muito mais pro forma, não é algo que tenha efetivamente ali a personificação do corretor. Tá? Então, esse fluxo aqui, ficando claro para vocês, vai facilitar sempre que vocês olharem para uma situação. Tá? Então, tentem... eu não gosto de decorar, né? Eu não sou muito da decoreba, então se fica claro para vocês, pô, tem alguém que quer repassar um risco, do outro lado tem alguém que faz gestão de risco, e aí essas pessoas se juntam e dá negócio. Tá? Avançando aqui, pessoal, né? Quando a gente olha ali para o risco, né? Então esse segurador aqui, ó, esse cara, como eu falei, ele é um gestor de risco. Gestão de risco é o negócio dele, certo? E aí o que ele faz? Ele vai fazer um controle ali do que ele está tomando de risco, né? Ao longo do tempo, a seguradora ela olha ali para a base de apólices emitidas que ela tem, para a base de risco assumido que ela tem, e ela fala, opa, peraí, estou olhando aqui e eu tenho, vou dar um exemplo aqui, vai, eu tenho 200 apólices de seguro do carro XPTO e a sinistralidade está muito alta. Esse público está me dando muito custo, muito prejuízo. O que eu faço? Eu empacoto, eu transformo essas 200 apólices numa apólice global ali, né? E aí eu pego essa apólice que eu empacotei e eu vou lá e faço um resseguro. Ou seja, eu passo parte do risco e parte do prêmio para resseguradoras. Então, o meu risco agora ele não é mais total daquelas 200 apólices, ele passa a ser um risco de uma parte daquele total. Né? Eu consigo diluir e mitigar o meu risco. Um outro ponto aqui, pessoal, é que assim, ó, tem um negócio chamado reserva técnica. Né? O que é reserva técnica? Tá? A SUSEP faz a gestão disso muito bem, por sinal. Tá? E aí o que a SUSEP faz? Ela olha lá e fala, opa, peraí, a seguradora ela tem apólices emitidas, né? E aí a SUSEP faz a conta de qual que é a sinistralidade média. Então eu tenho assumido o risco de vida, por exemplo, eu tenho em apólices de vida eu tenho R$1 bilhão. Eu não vou pagar R$1 bilhão de uma vez, tudo bem? Se todos os meus clientes morrerem ao mesmo tempo, eu pago R$1 bilhão. A chance disso acontecer é zero, tudo bem? Aí o que acontece? Eu tenho uma probabilidade, uma sinistralidade média. Então, desse R$1 bilhão que eu tenho de risco assumido, a SUSEP tem lá essa sinistralidade média, e aí ela vai falar, ó, desse R$1 bilhão que você tem assumido, na média, por ano, você vai ter que pagar tanto de sinistro.
E a partir dessa conta, ela vai falar, para isso, Vladimir, olhando, aqui eu dei só exemplo do seguro de vida, tudo bem? Mas a SUSEP vai olhar para todos os seguros que a seguradora tem emitido, tá? Então ela vai falar assim, ó, você precisa ter aqui um saco de dinheiro que vai ser a sua reserva técnica. Ou seja, eu preciso ter uma reserva técnica de 1 bi. E aí a SUSEP acompanha isso. Né? Aí a SUSEP vai falar, Vladimir, seguinte, você emitiu mais apólices, então você tomou mais risco. Então você precisa ter uma reserva técnica maior. E ela vai me dando qual que é esse limite. Aí vamos pensar que eu estou pertinho do meu limite de retenção ali, né? Que é a reserva técnica, vamos pensar numa caixa d'água? A reserva técnica é o topo da caixa d'água, quando não cabe 1 ml a mais, tudo bem? Aí tem um negócio chamado limite de retenção, que é um nível um pouquinho abaixo, só para não correr o risco de estourar, é mais para dar uma segurança para o mercado, tá? Então eu tenho ali, a SUSEP falou, ó, você está meio apertado, beleza, mas ainda não estourou, então tá bom. E aí eu vou lá, participo de uma licitação de uma apólice gigantesca, vamos pensar que a Petrobras está fazendo uma plataforma, bilhões de reais, e eu ganho essa licitação. Aí eu vou emitir a apólice da Petrobras. Vou emitir uma apólice de alguns bilhões de risco, eu vou ter que ter uma reserva técnica maior. E aí eu posso estourar esse negócio. Tá? E aí o que eu faço? Diluo esse risco. Aí eu vou olhar dentro do meu portfólio, qual o risco que eu não quero ficar? Ou eu vou olhar dentro do meu portfólio, o que as resseguradoras teriam mais interesse? Tá? E aí eu faço o resseguro, que é pegar uma parte do meu risco e repassar para um terceiro, no caso, para a resseguradora. Então, falou de resseguro na prova, para que é o resseguro? Para a seguradora diluir o risco dela, às vezes é uma seguradora que está muito concentrada em um ramo, tá? Para aumentar a capacidade dela vender mais seguro, dela aceitar outros seguros, tá? E diminuir a concentração, né, de risco, tá? Saiu uma notícia esses dias falando da BB Seguridade. BB Seguridade é a seguradora do Banco do Brasil, tá? E aí o que acontece? O Banco do Brasil é o maior fomentador do crédito agro, tudo bem? E aí a gente tem a possibilidade do El Niño agora nos próximos 2 meses. O El Niño, vocês sabem, é uma mudança ali climática e tal, e que pode gerar sinistros em operações de agro, porque a operação de agro é mais ou menos assim, o banco vai lá e empresta dinheiro para o produtor rural, e nessa operação de empréstimo tem um seguro. Se tiver um evento inesperado, ou seja, alagou a região, o cara produz tomate, e aí alagou a região, tem um seguro ali, o seguro vai lá e quita a operação, porque esse tomate não vai ser vendido, né, para que o cara pague ali a operação de crédito. E aí o que saiu no informe a mercado da BB Seguridade? Que 70% do que ela faz de seguro agro, ela faz resseguro. Porque eu tenho como vendedor do meu produto o maior player do crédito agro do país. Se eu não repassar esse seguro para alguém a partir de um resseguro, eu vou ficar muito concentrado, tá? Então aqui é ver o resseguro na prática, tá, pessoal? A retrocessão, tá? Que é um outro termo interessante aqui, tá? Ela é um nomezinho feio, particularmente para mim, tá? Que nada mais é do que, vamos pensar que aqui eu tenho um seguro, né? Aquela minha apólice lá, o grupo de apólice. Aí eu vou e faço um resseguro aqui. A retrocessão nada mais é do que essa segunda cadeia, onde uma resseguradora faz uma operação de resseguro, que se chama retrocessão. Né? Então, a gente fala que é o resseguro do resseguro. Tá? Simples assim. Por fim, uma outra forma de se diluir o risco é a partir do cosseguro. Vida real, na prática, pessoa física não contrata apólice de cosseguro. Tá? Quando que vai acontecer a apólice de cosseguro? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar que eu comprei uma casa, eu sou um multimilionário e eu comprei uma casa de 50 milhões de reais. Nenhuma seguradora quer fazer o seguro que eu preciso lá, porque 50 milhões é o valor de mercado da casa, mas o valor de construção é 30 milhões. Tá? Nenhuma seguradora quer topar os 30 milhões. E aí o que eu faço? Eu contrato uma apólice que é garantida por 2 seguradoras, por exemplo, onde uma vai garantir 20 milhões e a outra vai garantir 10 milhões. Tá? E aí, nesse caso, eu tenho um cosseguro.
nada mais é do que um seguro garantido por 2 seguradoras. Tá? No co-seguro, teve sinistro, você sempre vai ter uma seguradora líder. Ou seja, eu peguei a seguradora A e a seguradora B. Aí elas foram lá e fizeram uma apólice de co-seguro. Nesse momento, né, elas vão definir quem vai ser a seguradora líder. A seguradora líder é a que vai fazer toda a burocracia, tudo bem? Então, ela que vai emitir a apólice, ela que vai cuidar dos possíveis sinistros, ela que vai recolher os valores de pagamento e ela vai compartilhando isso com a outra seguradora. Tá? Então, a gente tem 2 situações. O resseguro, e aí o que já caiu na prova, tem até no simulado, é que o resseguro não precisa da anuência do segurado. Tudo bem? Provavelmente, muitos de nós aqui, a gente tem seguros de forma geral, né? E talvez algum seguro que a gente tem, ou que a gente já teve, tá? Esse seguro já teve por trás ali uma apólice de resseguro. O ponto é que no resseguro nada muda, porque eu contratei a seguradora ABB Seguridade lá, só para dar o nome de... Eu contratei a ABB Seguridade. Tive um sinistro, é com ela que eu falo. Depois do sinistro, ela vai lá no ressegurador e cobra dele ali uma parte. Né? Então, aí esse fluxo ela faz, eu não sei. Então, no resseguro, o segurado não fica sabendo. E no co-seguro, aí sim o segurado está ciente. Aqui ele tem a ciência que tem mais de uma seguradora garantindo ali o risco dele. Tá? Então, aqui tem a anuência do segurado. Beleza, pessoal? Avançando aqui para alguns termos importantes, aí eu vou enfatizar um pouco menos, acho que ali eram temas legais de histórico de prova para a gente investir um pouquinho mais do tempo. Tá? Então, vocês vão ver alguns termos como importância segurada, que nada mais é do que o que a gente está fazendo seguro. Tá? De forma geral, a gente vai tentar quantificar isso. Né? Então, eu vou fazer seguro do carro, da casa, da indústria, tudo isso você consegue quantificar. O que a gente tem mais dificuldade de quantificar é o seguro de vida, né? Por óbvio, aí, por não ter, né, um valor da vida e tal. Tá? A inspeção de risco ou vistoria prévia. E aí aqui, pessoal, já vi cair na prova, tá? Sabe aquelas perguntas que tem assim, ó, considere as afirmativas 1, 2, 3, 4, e eles colocam várias frases, tá? E aí ali falava, tinha uma pegadinha, porque era, se eu não me engano, era o case de um seguro de carro, né? E aí falava sobre a inspeção de risco ou vistoria prévia, tá? A vistoria prévia, vamos lá, eu quero fazer o seguro do meu carro. Se a seguradora vai fazer a vistoria prévia ou não, é um problema dela. E querer fazer ou não é um direito dela. Não é o inverso, tudo bem? Imagina que eu vou chegar lá e vou falar na Bradesco Seguros, falar, Bradesco Seguros, fazer o seguro do meu carro aqui, mas eu não quero que você faça vistoria. Aí ela vai falar, beleza, eu não quero fazer esse seguro. Tá? Agora é diferente se a Bradesco Seguros falar para mim, Vladimir, vou fazer o seguro do teu carro e eu dispenso a vistoria. Ela pode dispensar a vistoria, tudo bem? Então, lembre sempre disso. Seguradora é um negócio de gestão de risco, a gente tem cada vez mais ferramentas tecnológicas, né? E aí, ao longo do tempo, pessoal, isso vem evoluindo demais. Então, por exemplo, seguro residencial. Não tem vistoria seguro residencial, mas eles vão fazer uma análise, por exemplo, você está contratando o seguro de uma casa, aí eles vão entrar lá no Google Street View e é um terreno baldio. Aí o cara vai falar, opa, peraí. E aí a seguradora pode negar ali a tua apólice. Tá? Seguro de carro tem uma característica que é bem comum, que as seguradoras acabam evitando fazer vistoria. Primeiro, comprei um carro zero. Um carro zero, ela não precisa vistoriar. Afinal, um carro zero já tem essas condições. Comprei lá o carro mais barato do Brasil, 0 km agora, né? O Kwid, comprei um Kwid 0 km, mando uma nota fiscal para a seguradora. Ela já sabe qual que é aquele carro. Dispensa a vistoria. Evita custo para ela. Né? Ou eu tenho o seguro do meu carro há 2 anos já, com a mesma seguradora, e aí eu vou renovar. E aí não teve sinistro. Ou seja, lá atrás ela já vistoriou o carro e ao longo desse tempo não teve sinistro. Se não teve sinistro, não precisa fazer inspeção. Tá? Então, pensem sempre pelo prisma que as seguradoras vão tentar otimizar ao máximo o preço, gestão de recursos, porque é um mercado onde o valor é muito sensível para o cliente. Tá? É um mercado que a gente tem poucos players muito grandes, e aí vamos lá, né?
pessoa física quer contratar o seguro do carro, Bradesco, Azul, Mafra, em linhas gerais, o grande ponto de decisão da pessoa física, em muitas vezes se dá pelo valor, né? Ah, deu R$ 200 a menos, eu vou fazer esse ano na Mafra e não na Azul. E é isso. Ou se a pessoa tiver alguma fidelização, algum histórico, mas bem pontual, né? E de forma geral, o preço é um tema, é um ponto muito sensível na contratação, tá? Avançando aqui, a gente falou lá atrás do prêmio, quando a gente falou de mutualismo e tal, né? Então, quando a gente fala de prêmio, tá? É o prêmio puro que a gente está falando ali, né? Aquele, ou prêmio estatístico, que é o prêmio justamente, né, para cobertura de risco. Ou seja, só para cobrir a sinistralidade média você vai me pagar um valor. E aí o prêmio que eu pago, né, o valor desembolsado efetivamente pelo segurado, tá? Ele tem uma soma de outras coisas aí. Ele vai ter o prêmio comercial, né? Ele vai ter também o prêmio adicional, que são as coberturas adicionais que eu contrato, tá? Porque eu contratei um seguro de vida. Cobertura básica por morte, né? Beleza, mas eu contratei um seguro que tem doenças graves, que tem invalidez e assim por diante. Aí ele tem um monte de penduricalho ali, né? E aí eu passo a pagar um valor maior. Esses são prêmios adicionais. O prêmio puro é para cobrir ali o risco da minha vida, que a seguradora vai calcular atuarialmente, olhando a partir do mutualismo, aquele conceito que a gente viu lá atrás. Beleza? Avançando aqui, pessoal. Aí eu coloquei no material alguns itens de atenção aqui que a gente vai intensificar, tá bom? Então, sinistralidade a gente já falou bastante, né? Ou seja, média ali, a expectativa de perda da seguradora, né? Teve um carro que foi um case emblemático alguns anos atrás, não sei, vocês são mais jovens que eu aí, a maioria, pelo que eu vejo, talvez vocês eram muito novinhos ainda, mas tinha o Golf, né? Não esse Golf de agora, o Golf de tempos atrás. Chegou uma época que as pessoas compravam um Golf que valia, sei lá, R$ 20 mil, e aí você cotava o seguro era 16, 14, sabe? Valor absurdamente alto, tá? O que acontece? A sinistralidade estava muito alta, roubava muito aquele carro, que era um carro que se desmontava e as peças cabiam em vários carros e tal. Hoje a gente vive um mundo um pouquinho diferente, sinistro de carro diminuiu, de roubo e furto principalmente, então é só para explicar aqui a sinistralidade, né? Às vezes eu tenho um seguro e na renovação sobe muito o preço, porque a sinistralidade aumentou naquele público ali, naquele grupo que você faz parte, tá? Terceiro, pessoal, aqui tem um ponto importante, tá? Terceiro não pode ser cônjuge, funcionário, sócio ou representante do segurado, tá? Então, vou dar o exemplo da cobertura de carro, né? Eu tenho lá a cobertura de casco, que cobre o meu carro, e eu tenho a cobertura para terceiros, tá? E aí eu estou indo viajar, meu pai está no carro da frente, eu estou no carro de trás, né? E aí eu vou lá e eu estou meio desatento, viajando de férias e tal, e aí eu acabo... Opa, tirei aqui, peraí. Acho que voltou aí para vocês, né? E aí eu acabo colidindo ali com a traseira do carro do meu pai. O que acontece, pessoal? Quando eu colidir com a traseira do carro do meu pai, eu não vou poder acionar a cobertura por terceiros, porque o meu pai não é terceiro, tudo bem? Parente, cônjuge, funcionário, sócio não é terceiro. Por que tem isso, tá? Para mitigar esse risco de fraude, de possíveis fraudes, né? Porque, pô, meu carro, eu bati ali e tal, né? Estraguei, e aí meu pai falou, pô, vamos bater aqui um no outro, os dois têm seguro, os dois acionam ali a cobertura de terceiro, né? E aí acaba que isso seria ali um conluio para dar um golpe na seguradora, tá? Então eles já fazem isso para minimizar. Salvados, pessoal. Salvados são os objetos que são resgatados de um sinistro, tá? A gente tem aí diversos tipos de salvados, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Talvez na internet vocês encontrem lojas de salvados, né? Lojas que vendem coisas salvas de sinistro. Vamos pensar que a Samsung vendeu um lote de produtos para Fast Shop. Eu gosto de dar os nomes que aí fica mais fácil para a gente vislumbrar, né? Imaginar.
E aí, beleza, aí saiu um caminhão lá da Samsung, um caminhão com celular, TV, máquina de lavar, aquelas máquinas todas modernas e tal, ou seja, produtos de alto valor agregado. E aí, no meio do caminho, teve um acidente, o cara do caminhão precisou fazer uma freada brusca, o caminhão acabou não batendo, mas o que aconteceu? Amassou as caixas lá atrás, né? Gerou ali uma avaria na mercadoria. Vocês acham que a Fast Shop vai receber uma TV que vai vender depois por 50 mil reais com a caixa amassada? Alguém compra uma TV de 50 mil reais com a caixa amassada? Com a chance dela não funcionar? Ninguém compra. E aí o que acontece? Esse transporte tem um seguro, e aí nesses casos eles acionam ali o seguro. Tá? E aí o salvado nada mais é do que o que fica para a seguradora do sinistro. Então, a seguradora vai pagar lá quem contratou, geralmente quem contrata é quem está transportando, então a Samsung transportou, né? Aí a seguradora vai pagar se estiver coberto, e aquela mercadoria, aquele item que perdeu o seu valor, mas que foi algo que foi salvado, né? Ela vai leiloar. O mesmo com o carro, né? O carro é bem comum, né? Leilão de carro com sinistro, né? Então, é a mesma coisa, aquele carro é um salvado. Tá? Os salvados nada mais são do que algo que a seguradora consegue salvar, como diz o nome, né? De um evento, de um sinistro. Tá? Ela consegue salvar e ela vai tentar recuperar algum valor econômico. Né? Então, ela vai conseguir ali, de alguma forma, recuperar. Não pode possuir avaria que inutilize, mas pode possuir alguma avaria. Né? Então, às vezes, você vai ver lá, por exemplo, para arrematar um lote de 50 celulares na caixa. Muito mais barato do que o valor de mercado, mas com a incerteza se eles vão funcionar ou não, porque eles passaram por algum sinistro, né? E assim por diante. Tá? Falando agora aqui da franquia. Franquia é um item importante, tá? Que tem histórico de cair em prova, então vale a gente estressar esse tema, e depois nos exercícios a gente vai falar deles também. Tá? O que é a franquia? Por que tem a franquia? Tá? A franquia existe para que a seguradora não participe de alguns eventos. Tudo bem? O mais comum que a gente conhece da franquia é a franquia para o carro, né? Então, a cobertura de casco, a cobertura do casco do meu carro, né? Se eu bater meu carro, eu vou precisar pagar uma franquia ali para que a seguradora conserte o meu veículo. Vamos pensar que a franquia é 3 mil reais. Por trás, o que a seguradora está falando? Ela está falando, Vladimir, seguinte, qualquer evento, qualquer sinistro até 3 mil eu estou fora. A partir de 3 mil eu participo. Tudo bem? Por quê? Até 3 mil é o valor da franquia, então ela não vai participar. Né? E aí, a partir de 3 mil ela participa. A franquia do carro, tá? Ela é dedutível, a franquia é dedutível. Tá? Depois eu explico a franquia simples e dou um exemplo aqui para vocês. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. A franquia é de R$1.000 do carro, e aí teve uma colisão ali que gerou R$2.500. Tá? A seguradora vai indenizar R$1.500. Em geral, como é que funciona esse fluxo, tá, pessoal? Então, por que chama dedutível, né? Porque do valor total do evento, vai deduzir ali, né, o valor da franquia, né? E a seguradora paga só a diferença. Então, a seguradora ela vai falar o quê? Ela vai pegar lá uma rede de oficinas credenciadas e aí ela vai falar para eu consertar o carro em alguma delas e tal. E aí ela vai pagar os R$1.500 e os R$1.000 eu pago direto para a oficina. Se eu não pagar para a oficina não libera meu carro. Simples assim. Tá? A franquia simples, a gente encontra nos produtos de pessoa física, geralmente no seguro residencial. Tá? Então, por exemplo, a cobertura de vidro. Então, eles colocam lá, tem uma franquia simples de R$500. Ou seja, se eu tiver uma quebra de vidro em casa de 400, 300, 200, não está coberto. Se eu tiver uma quebra de vidro que o valor é superior a R$500, que foi o exemplo que eu dei, aí ele está coberto e eu não preciso pagar nada. Ou seja, quebrou o vidro lá na varanda da casa da pessoa e deu R$700 para consertar. A seguradora paga o valor total. Então, a franquia é simples, a partir daquele valor a seguradora paga, e ela paga sozinha, paga integralmente, e a dedutível, você lembra, que da parte da seguradora vai deduzir a franquia. Tá? Os nomes aqui ajudam a gente a deixar mais claro isso daqui. Tá
bom? O de carro, geralmente, eu desconheço particularmente alguma apólice que tenha sido emitida com outro tipo de franquia, tá? Em geral, é franquia dedutível, tá? Mas não é uma legislação, não é regra da SUSEP, tudo bem? Na verdade, é praxe de mercado, tá? Beleza. Tem alguns aspectos legais que são importantes. Toda contratação de seguro se dá por uma proposta, tá? Essa proposta, se a gente lembrar daquele fluxo segurado-seguradora, o segurado propõe para a seguradora que ela aceite um risco, a seguradora fala, oh, eu aceito esse risco a partir de um prêmio, e ela tem 15 dias para recusar essa proposta, tá? Se ela não recusar, né, o aceito é tácito, ou seja, se ela não falar, ó, eu recusei, ela aceitou, tá? Isso está na legislação, no próximo slide eu vou até ler ali a obrigação do segurado para vocês, que eu acho que é importante dar lembrança para a gente alguns pontos importantes, né? Mas alguns aspectos legais aqui, tá? É que o seguro ele é feito com base nas informações e declarações do segurado e da seguradora, né? A gente preenche ali num papel e assina, tá? E aí por trás tem o princípio da boa-fé, tá? Ou seja, de que a gente forneceu informações verdadeiras. Ah, pô, coloquei lá para o seguro do carro ficar mais barato, coloquei que o carro dormia em garagem. Mas não dormia em garagem, dormia na rua aqui em frente de casa, tá? Faltou boa fé, né? Por que a pessoa fez isso? Por que ela informou indevidamente? Ela informou indevidamente para gerar um ganho financeiro. Ela informou indevidamente para pagar um prêmio menor, né? E aí, por isso, a seguradora está desobrigada de pagar, né? Óbvio que ela vai ter que comprovar isso, né? E aí tem os peritos das seguradoras e tal. Talvez você já tenha ouvido história aí, né? Que o perito chega, bate um papo com os vizinhos e tal, né? Então isso não é história, não, é verdade mesmo, tá, pessoal? E aí hoje cada vez mais, né? Então, por exemplo, muitos bairros têm câmeras na rua e tal, né? Então, pô, você consegue ali numa câmera, né, confirmar que a pessoa estava mentindo, né? Não, diariamente o carro dormia na rua, tá? Endosso, tá? Se vocês ouvirem esse termo, é um termo bem comum dentro de seguros, tá? O endosso nada mais é do que uma mudança, né, um dispositivo contratual ali, onde eu vou mudar algumas características. Então, eu contratei um seguro para o meu carro. Vamos pensar aquele Kwid 0 km que eu dei o exemplo. Comprei um Kwid 0 km, fui lá, fiz o seguro e tal, beleza. Não fez vistoria, né? Porque a seguradora sabe como é que é o carro zero. O carro zero, modelo tal, é aquele. Mas aí, eu gosto de dar uma customizada no carro. Sabe aquela galera que dá uma customizada? Então, vamos pensar que eu quis customizar meu carro. Troquei as rodas, mexi ali no carro. Já não é mais aquele carro da nota fiscal. Então, eu preciso avisar a seguradora. Isso é fazer o endosso. Seguradora, é o seguinte, ó, você fez o seguro desse carro, mas agora eu fiz essas alterações. E aí ela pode propor um prêmio adicional, ou ela pode falar que não quer mais o meu seguro, tá? E o endosso eu consigo fazer para trocas de forma geral, né? Para ajustes nas cláusulas de forma geral. Eu posso fazer endosso, por exemplo, quando eu troco de carro, né? Eu posso fazer o endosso, por exemplo, de um seguro de vida quando eu mudo de profissão, e assim por diante eu posso fazer o endosso, tá? Pelo Código Civil, tá? Qual que é a obrigação do segurado? Tá? Pagar o prêmio do seguro, ou seja, se o segurado não pagou o prêmio por risco. Se ele não pagou o prêmio, a seguradora está desobrigada de assumir o risco, tudo bem? Abster-se de agravar o risco, tá? Ou seja, porque agora eu tenho um seguro, então eu vou ser muito mais imprudente em relação àquele bem, àquele item. Isso, se ficar comprovado, a seguradora não vai pagar. Usar de boa fé, como eu já falei para vocês, não praticar ato ilícito e comunicar à seguradora qualquer fato involuntário ou a contratação de outro seguro para o mesmo bem ou valor. Tá? Não praticar ato ilícito, pessoal, fui lá e colidi meu carro, deu perda total e no bafômetro comprovou que eu estava alcoolizado. A seguradora está desobrigada de me pagar aquele sinistro. Tudo bem? Porque dirigir alcoolizado é algo ilícito. Ilícito é alguma coisa que está previsto lá na lei, né?
Ilícito não é só algo que é passível de prisão, tudo bem? Né? Então, por exemplo, eu estou dirigindo e aí eu entro na contramão numa rua e bato de frente num carro. Pratiquei um ato ilícito, tá? Então, tudo que for ilícito vai desobrigar ali a seguradora, senão ela não consegue precificar. Imagina, eu vou contratar o seguro do meu carro, a seguradora fala, mas tem a chance de você andar na contramão, né? Não tem como, tá? Não dá para precificar. E aí a gente entende que a legislação, a lei, né, ela vai permear aí, vai facilitar aqui o nosso raciocínio, tá? Tem alguns outros termos que vocês podem ver. Rescisão, acho que esse aqui é muito mais simples, né? Basicamente, vamos pensar que eu estou propondo ali para a seguradora um endosso, né? Eu quero colocar agora aquele meu carro que eu customizei. E aí a seguradora fala, Vladimir, eu não estou disposta, então, rescisão do contrato. Tá? Subrogação, pessoal. Isso aqui tem histórico de prova e é um conceito super simples. Tá? Vamos pensar que eu tive meu carro furtado no valet de um restaurante. Beleza? E aí o valet do restaurante se negou a me pagar e eu tinha seguro, fui lá, acionei a minha seguradora me pagou. Eu tinha um carro, fiz seguro e a minha seguradora me pagou. Eu repassei o risco para a seguradora e a seguradora acabou tendo ali o sinistro e ela me pagou. A seguradora vai processar o valet do estacionamento, porque o carro foi roubado lá. E aí a seguradora lá na frente consegue reaver um valor deles por causa do carro. Esse valor, né, é de direito da seguradora. Porque vamos lá, não faz sentido que eu receba 2 vezes o carro, não é verdade? Não é, a ideia do seguro não é multiplicar patrimônio, é proteger patrimônio. Se isso ficar claro para vocês, vai ajudar sempre nesse entendimento, tá bom? Então, o princípio da subrogação é o seguinte, quando a seguradora paga ali o meu sinistro, se ela puder cobrar de alguém, porque às vezes é um sinistro que é oriundo de um ato de outra pessoa, né? Ah, o meu vizinho foi imprudente, aí a minha casa pegou fogo por causa dele, e ele não tinha seguro, eu acionei a minha seguradora, ela me pagou, e ela vai lá processar ele para ganhar ali em cima dele essa indenização, tá bom? Prescrição, esse daqui também tem histórico de prova, tá? Principalmente em case de seguro de vida, a gente vai falar na quinta-feira, tá? Mas ó, o prazo para iniciar, para acionar a seguradora após um sinistro é 1 ano para o segurado e 36 meses para os beneficiários. Então, dando o exemplo do seguro de vida, se a pessoa tiver uma doença grave, se ela ficar inválida, se ela tiver alguma cobertura que ela aciona em vida, ela tem 1 ano para acionar. 1 ano de quando, Vladimir? 1 ano da confirmação ali do diagnóstico. Né? E se essa pessoa morrer, tá? Quem vai receber, no caso, aí são os beneficiários. Os beneficiários têm 36 meses para pagar. Tá? Passados esses períodos, a seguradora está desobrigada de pagar. Tá bom? Ah, mas eu conheço um caso que a seguradora pagou. A prova vai na regra, tá, pessoal? No caso prático, eu conheço um monte também, que as seguradoras às vezes pagam, muito para mitigar um risco de imagem, né? Imagina assim, sei lá, Bradesco Seguros, gigantesca, né, multimilionária, não pagou o seguro de 50 mil para uma família carente, enfim, porque foi lá 37 meses depois. Eles vão pagar, esquece, para não sair na mídia e tal. Mas para a prova, lembra da regra, beleza? Avançando aqui, tem um item que historicamente a prova não fala muito, que é a gestão própria, que é o famoso autosseguro. Tá? Ou seja, ao invés de eu contratar um seguro, de eu repassar um risco para um terceiro, eu vou fazer ali a minha autogestão. Tá? Então, eu vou guardar ali, né, um recurso suficiente para cobrir aquele evento. Tá? É uma alternativa, né, mais significativamente custosa. Né? Então, e tendo um evento, ela pode me gerar um dano muito grande também. Tá? Avançando aqui para as questões tributárias. Tá? Vou falar aqui de baixo primeiro, depois eu falo da parte de cima. Todo seguro vai ter IOF, tudo bem? E o IOF, pessoal, ele incide sobre o prêmio pago. Tá? Quando a gente vai se ater à legislação, a legislação fala que o IOF ele pode ser de até 25%. E aí a gente tem uma medida provisória, né,
que diminui essa alíquota. Por que eles usam desse mecanismo? Tá? Tem alguns tributos, vocês devem ver lá no módulo 5, né? Tem alguns tributos que o governo usa para a gestão ali das contas públicas, tá? Onde ele consegue aumentar ou diminuir as alíquotas, né, ao longo do tempo, dentro de algumas regras. Então, a alíquota da legislação é 25% de IOF, mas a gente tem alíquotas menores, tá, sendo praticadas. Seguro de vida, acidentes pessoais, o prêmio é 0,38, ou seja, o IOF é de 0,38% sobre o prêmio. A assistência à saúde é um pouquinho mais caro e as demais operações é 7,38. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou contratar o seguro do meu carro, IOF é 7,38. Vou contratar o seguro da minha casa, o IOF é 7,38%. Sobre cada prêmio, ou seja, se o prêmio lá calculado pela seguradora ficou em R$100, eu vou pagar 107,38. Simples assim. Tá? Contratei um seguro de vida de R$100 de prêmio, eu vou pagar R$100,38. A regra, pessoal, é basicamente para incentivar que as pessoas contratem o seguro de vida. Tá? As pessoas saem de casa sem seguro de vida, mas não tiram o carro da garagem sem o seguro do carro. Né? Então, aqui tem uma regra justamente para incentivar, porque o seguro de vida ele tem um agregado social muito importante. Tá? Falando de imposto de renda, tá? Primeiro ponto, o recebimento do capital segurado, tá, de um seguro, não configura ganho de capital e, portanto, não incide imposto de renda. Tá? Tem uma exceção que eu já vou falar, mas aqui, por que não vai incidir imposto de renda? Tá? A pessoa tinha um carro de R$100.000, esse carro foi roubado, ela recebeu R$100.000. Ela teve rendimento? Ela teve ganho? Não teve. Não tem o fato gerador para gerar o imposto de renda. Né? O fato gerador do imposto de renda é auferir renda. Esse é o básico. Né? Não tem renda, pessoal. É só a reposição do patrimônio. Tá? A exceção que vai ter aqui, tá, é para o pagamento de capital de seguro de vida para o próprio titular. Então, vamos pensar que eu fiz lá um seguro total. Tá? Eu fiz um seguro total e aí, ao longo do tempo, eu paguei R$150.000. E aí, no final lá, tá, eu recebi R$200.000. Então, aí eu acabei tendo um ganho de capital. Né? Porque eu recebi um seguro de vida pago para o titular, tá? E aí eu vou ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda, tá? Aquela tabela da pessoa física normal, beleza? Então fiquem atentos aqui. Não é uma regra que a prova costuma abordar tanto, mas pode cair lá e vocês estando craques aí. Do IOF tem um histórico de cair, tá, pessoal? Fiquem atentos aqui, põe uma perguntinha tranquila para vocês tirarem de letra. Lembra, o que eles precisam incentivar? Precisa incentivar seguro de vida. As pessoas precisam cuidar ali da vida, né? Que é algo que é mais difícil. O brasileiro paga no ano R$4.000 de seguro de carro e não paga R$300 por mês de seguro de vida. É claro isso. Tá? É só a gente ver a penetração ali, a quantidade de apólices de cada grupo. É muito discrepante. Tá? Bora lá. Vamos entrar para falar do... Vladimir, Oi. o seguro de financiamento habitacional, então, também é 7,38%, é isso? Eu vou confirmar se tem no habitacional 738. Você me gerou uma dúvida agora aqui. Porque o seguro habitacional, eu tenho quase certeza que também é o 738, tá? Eu vou confirmar e mando no grupo lá para vocês. Porque o habitacional, ele vai ter as apólices que são regidas ali pelos benefícios do governo, né? Então, pode ser um seguro habitacional de um financiamento como um Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tá? E pode ser um seguro habitacional, né? Que vem de uma operação de crédito normal, feito por uma instituição financeira, sem nenhum benefício social, tá? Preciso só entender esse detalhe, Priscila, se tem ali alguma exceção, tá? Mas acredito que se tiver alguma exceção, é muito mais por um caráter social, tá? Mas eu já anotei aqui junto com a anotação que eu tinha feito no começo, e aí eu volto com vocês, tá bom? Tá, obrigada. Imagina.
prefiro confirmar, porque é tanta regrinha, às vezes tem alguma mudança aí, pode pegar a gente desprevenido, tá? Falando de produto, pessoal, quando a gente vai entrar agora em produto, falar agora esses últimos 30 minutos aí mais ou menos, dos produtos e tal, de algumas regras, e aí assim, ó, produto, tá? O que eu preciso saber? Eu vou decorar, pô, seguro de vida, quantas coberturas existem para esse negócio, né? Nossa, pode ter doença grave, diária de internação, pô, tem um monte de negócio. Pessoal, seguro de forma geral, eu preciso lembrar das coberturas básicas. A prova vai trazer um exemplo assim. Fulano de tal contratou um seguro de vida. Qual que é a cobertura básica do seguro de vida? Essa eu preciso saber. Se tiver doença grave, qualquer outra cobertura que não seja a básica, ele precisa me contar. Tudo bem? Porque se não tiver nenhuma outra cobertura, se ele não me contar que tem nenhuma outra cobertura, não tem. Faz sentido aqui para vocês? Então, as básicas eu preciso saber. Tá? Então, quando vocês forem revisar ali aqueles últimos dias da prova, quando for passar o olho no módulo 4, cada seguro, lembra da cobertura básica. Tá? Quando eu falo de seguro de vida, a cobertura básica, o seguro de acidentes pessoais, tá? A cobertura básica do seguro de acidentes pessoais, que é um seguro da vida, né? O de acidentes pessoais é morte acidental. E aí tem diversas coberturas adicionais. Preciso decorar as coberturas adicionais? Não, esquece, não precisa decorar, tá? Lembra desse negócio aqui, que é um negócio importante, tá? Que é uma carência legal por suicídio. Tá? Já caiu na prova anos atrás, faz um tempinho, mas a prova pode voltar a esse tema. Ou seja, se eu contratar um seguro, depois de 24 meses, se eu me suicidar, os meus beneficiários receberão capital segurado, tá? Porque o entendimento dos 24 meses, né? Quando a gente vai ler lá a legislação, é porque a pessoa que vem a se suicidar, ela está doente, tá? E aí a pessoa não vai premeditar contratar um seguro, passar 24 meses para se matar, né? Tem um entendimento científico ali e a regra é essa, tá? Então, a pessoa se suicidou, tinha seguro, 18 meses, está coberto? Não está coberto. 28 meses, está coberto. Simples assim, tá bom? Regra. Ele entra tanto em seguro de vida quanto de acidentes pessoais? Quando a pessoa vem a se suicidar, né, acaba caracterizando com uma morte acidental, né? Pode ser uma morte por uma intoxicação. De forma geral, ela não vai ser uma morte natural, na verdade? Ela é uma morte que ela vem por um ato pessoal, não é isso? Acabou picotando um pouco a sua fala, eu não entendi. Ela se estaria em seguro de acidente pessoal. Mas aí o que acontece? Se eu tenho um seguro de vida, tá? Que é o próximo aqui que eu vou mostrar para vocês, o seguro de vida, ele cobre morte, tudo bem? Logo, morte por qualquer causa. Então, o seguro de acidentes pessoais, ele cobre só morte acidental. E o seguro de vida? O seguro de vida cobre morte por qualquer causa, tá? Nos exercícios, a gente vai ver um exemplo também, que a prova gosta, que é o seguinte. Eles colocam lá que a pessoa contratou um seguro de vida com cobertura básica de R$500 mil, com cobertura adicional por morte acidental de 200, por exemplo. Beleza? Aí ele vai dar lá doenças graves. Então, vamos pensar assim, a pessoa morreu. Se foi uma morte natural, ela vai receber, os beneficiários receberão a cobertura por morte. Tudo bem? Se essa pessoa morreu de acidente, ela tinha uma cobertura que era uma cobertura por morte, que eu falei para vocês aqui de R$500 mil, na verdade? Mas ela também tinha uma cobertura adicional por morte acidental. Então, no caso, os beneficiários teriam direito às duas coberturas. Tá? Fica muito claro, eu vou trazer um exercício para vocês na aula que vem, vocês vão ver, né? Mas eu preciso saber qual que é a cobertura básica. Sempre a básica tem que estar claro para mim. Então, se é um seguro de acidentes pessoais, morte acidental. Se é um seguro de vida, cobertura por morte, qualquer causa, tá bom? A seguradora, para contratar um seguro de vida, aí ela pode tomar as decisões dela, né, de exame médico, pedir aquela declaração. Então, a pessoa mentiu na declaração. Aí, quando ela morreu, confirmaram que ela mentiu. Ela falou que não tinha uma doença pré-existente e quando ela contratou o seguro, ela tinha. Ah, mas como que sabe que ela tinha? Todos os exames que a gente faz ficam registrados na ANS, tá, pessoal? Então, a pessoa fez o exame e identificou uma doença.
Aí ela foi lá e contratou um seguro e falou que não tinha doença. Mentiu. Lembra da boa-fé? A seguradora está desobrigada de pagar. Simples assim. É boa-fé. O segurado mentiu, informação incorreta, a seguradora não é obrigada a pagar. Avançando aqui, tem um tema que é importante, que às vezes passa despercebido, que o seguro de vida, tá? Aquele seguro que a gente paga o prêmio mensal ali e tal, ele tem duas características, e às vezes a pessoa contrata um seguro sem conhecer tanto esses detalhes, que tem o seguro de vida inteira e tem o seguro temporário. Tá? O seguro vida inteira, como o próprio nome diz, eu fico com ele enquanto eu sobreviver e pagar os prêmios. Tá? E o seguro temporário, pessoal, ele tem uma idade limite, que geralmente é 60, 65 anos. Ou seja, contratei um seguro de vida e aí vai chegar uma hora, quando eu fizer 60, 65 anos, que esse seguro acabou, porque iria até aquela idade. Para algumas pessoas faz sentido? Faz, para outras não. A gente vai ter que entender enquanto planejador financeiro. Se a pessoa, por exemplo, está fazendo um seguro para resguardar os estudos dos filhos e os filhos devem terminar os estudos quando ela tiver menos de 65 anos, está tudo certo. Né? Esse seguro vai atender. Em geral, o seguro de vida temporário é um pouco mais barato. A prova não vai entrar nesse mérito, porque é precificação, né? Cada seguradora pode ter uma. Aqui é muito mais uma sugestão para vocês aí ao longo das análises que vocês vierem fazer. Então, se eu quero contratar um seguro até a idade X do cliente, ou seja, para resguardar ele em relação a um risco determinado, faz bastante sentido que a gente separe ali, né, o seguro temporário para essa análise. Tá? Agora não, se é aquele exemplo que eu dei da sucessão patrimonial, a pessoa não sabe quando ela vai morrer, não é verdade? Pode morrer com 60 ou com 80, 90, enfim. E aí o seguro de vida inteiro acaba fazendo mais sentido nesses casos. Mas ambos têm beneficiário, né? Isso, sempre o seguro de vida vai repassar para os beneficiários, independente da característica. Né? O mesmo vale para dois dotais, tá? O dotal misto e dotal criança. O que é o seguro dotal? Tá? O seguro dotal, ele é contratado ali por um prazo definido, né? E se o segurado sobreviver, ele recebe o capital segurado. Seguro dotal puro é bem pouco comum a gente encontrar para vender. Ele existe na legislação, mas na prática para venda muito pouco. O que a gente encontra mais é o dotal misto. Tá? O que é o dotal misto? O dotal é aquele seguro que paga em caso de morte ou sobrevivência. Então, eu contratei um seguro que, se eu ficar com ele durante 20 anos, se eu morrer no meio do caminho, meus beneficiários recebem. Se eu sobreviver, eu recebo lá na frente um valor. E aí aqui, do mesmo jeito dos demais seguros de vida, indica um beneficiário e nada muda. Tá? O dotal criança, qual que é a grande diferença dele aqui? Um apelo comercial. Tá? Apelo comercial porque você vai vincular como beneficiário a criança, né? E aí você consegue colocar ali uma idade mais parecida com a do estudo. O dotal misto, geralmente ele tem prazos determinados, de 5, 10, 15, geralmente múltiplos de 5 anos. Tá? Aqui eu tenho uma facilidade maior para esses prazos, mas eles preenchem aqui situações exatamente iguais. Pagam em caso de morte ou sobrevivência. Tá? Posso colocar uma criança no dotal misto também? Pode. Aí o que vai acontecer? Se no momento do sinistro, né, essa criança for ainda menor de idade, para receber o valor, ela vai ter que ter um tutor ali, né, um responsável financeiro. Tá? Mas E você no pode outro, colocar. ela tem um tutor. A criança mesmo recebe? Não, qualquer seguro, previdência, né, que a criança for beneficiária. Aqui você pode pôr criança em qualquer um dos dois, tá? O grande benefício do dotal criança é que eu consigo vincular ele à idade da criança. Pensa assim, eu contratei um dotal criança e o meu filho tem 2 anos. E eu quero que esse dotal criança reverta para ele quando ele tiver 18, para ele fazer a faculdade, por exemplo. Tá? Então, o dotal criança vai ficar vinculado à idade dele. O dotal misto, a grande diferença é que ele tem prazos definidos de 5, 10 e assim por diante, alguns prazos de tempo mesmo já pré-definidos. Tá? Qualquer seguro e previdência, eu posso colocar o menor como beneficiário, não tem problema, mas é importante ter a ciência de que o pagamento de um sinistro para o menor é muito mais complexo, tá? Porque aí eu vou precisar de um responsável financeiro, de um tutor, alguém ali para receber em nome da criança, tá? Isso pode gerar algum impasse lá na frente,
né? Então, não recomendo, né, que a criança seja a primeira opção. Vamos lá. Um casal, o homem vai fazer um seguro pensando no futuro dos filhos e da família, e a mulher vai fazer outro. Coloca ali o cônjuge, né? E aí o cônjuge vai usar o dinheiro para pagar ali a criança. É o que acaba fazendo mais sentido, pelo menos enquanto ela for menor de idade. Tá? Mas a possibilidade de colocar existe. Pessoal, importante esse aqui, ó, pergunta de prova. Tá? O pessoal falou que caiu aí nos últimos exames. Relativamente tranquilo. Se você souber o conceito, você não vai errar. Tá? Seguro de vida, aquele seguro que eu pago mensalmente, ele tem um período chamado prazo de graça. Tá? Qualquer seguro, quando eu estou com o prêmio atrasado, ou seja, eu não paguei o prêmio, a seguradora está desobrigada de pagar a cobertura. A exceção é o seguro de vida, que ele tem ali o prazo de graça. Ou seja, ele é cancelado após o não pagamento do terceiro prêmio. Tá? Então, vamos pensar aqui. Ó, eu não paguei o prêmio aqui, aí eu não paguei aqui o segundo prêmio. Se eu não pagar o terceiro, o meu seguro é cancelado. Mas enquanto ele não foi cancelado, nesse meio do caminho, eu ainda estou coberto. Tá? Então, aqui o exemplo, ó, a pessoa tem um seguro com capital segurado de R$100 mil. Ela tem 2 prêmios em atraso de R$220. 2 prêmios em atraso seria aqui o primeiro e o segundo, né? Ou seja, ainda não cancelou esse seguro. Tá? Se essa pessoa morrer em caso de sinistro, quanto que esses beneficiários vão receber? 100 mil menos as parcelas que estavam em atraso. Então, eles recebem ali o valor de 99.560. Tá? Fiquem atentos. Prazo de graça tem histórico de cair na prova. Não é nada complexo. Tá? É basicamente onde a pessoa tem um seguro de vida, ela está em atraso e ela sofre ali o óbito, ela vem a falecer. Tá? Por que tem essa regra para o seguro de vida? Vamos pensar numa pessoa que fique doente e fique internada. O que vai acontecer com a vida financeira dela? Ela não vai acompanhar, não é verdade? E aí isso existe justamente para garantir ali, né, que em casos de enfermidades e tal, você tenha um prazo, né, que a pessoa ainda mantém ali a cobertura. Né? Em muitos casos, a família deixa de lado a parte financeira e acaba focando em cuidar ali da vida daquela pessoa por um tempo e tal. Então, é justamente pensando nesses casos, nessa situação. Lembra que o seguro de vida ele agrega muito na parte social, né, como eu falei aqui para vocês. Funciona também para seguro de acidentes pessoais, esse prazo de graça? Ou é só Prazo de vida? graça é só para seguro de vida. Acidentes pessoais não enquadra. É uma legislação específica do vida mesmo. Reabilitação, pessoal. O que é a reabilitação? Tá? O nome já explica bastante aqui, não precisa decorar nada, tá vendo? Reabilitação, o que acontece? Vamos pensar que a pessoa não morreu, nada, na verdade, ela teve só um problema financeiro e ela tinha um seguro de vida, e aí ela deixou de pagar esse seguro de vida por um tempão e esse seguro foi cancelado. Ela consegue reabilitar esse seguro, porque é um seguro que tinha condições, que ela gostava, que ela tinha há muitos anos e tal, ela consegue reabilitar, beleza. Mas lembra que aqui eu tenho um segurado e uma seguradora. E essa reabilitação, a seguradora tem que estar disposta. Tá? E aí, nesse momento da reabilitação, a seguradora pode pedir uma correção do prêmio, ou seja, ajustar ali os valores, uma nova declaração de saúde, novos exames, ela pode fazer uma nova análise, tá? Como se fosse ali uma contratação. Mas lembrem aí que a questão da reabilitação, né, é uma possibilidade dentro do seguro de vida. Tá? Avançando aqui, a gente tem o seguro educacional. Tá? Qual que é o grande objetivo, né, do seguro educacional? Tá? É garantir que alguém independente financeiro, né, consiga manter ali os seus estudos. Tá? Então, a cobertura básica, tá? Ela é a morte por qualquer causa do responsável financeiro. Tá? E aí aqui a gente tem algumas coberturas adicionais mais comuns. Então, a invalidez permanente ou temporária, total ou parcial, tem também a perda de renda. Tá? E esse seguro pode ser contratado individualmente ou em grupo. Tá? O grande objetivo do seguro educacional é, em caso de problema do responsável financeiro, né, aquele dependente ele não deixa de estudar, ele consegue continuar ali
prosseguir com os seus estudos. Aí vai depender de como ele foi contratado. Pode ser que seja um seguro educacional contratado que cobre até o final daquele ano letivo, pode ser que cobre até o final daquele módulo, né? Então está no primeiro ano do colegial, vai cobrir ali até o terceiro ano, depende de como for desenhada essa apólice, tá? Não tem uma pré-definição, cada apólice pode ser desenhada de uma forma, mas o conceito base por trás é garantir a manutenção do estudo desse menor, tá? Falando do seguro alto, né? A gente tem lá a cobertura mais comum, que é a cobertura compreensiva, tá? Colisão, ato danoso praticado por terceiros, alagamento, explosão, roubo, furto, ou seja, se a prova falar, fulano de tal contratou um seguro de auto com cobertura compreensiva, sofreu uma colisão que gerou perda total. Sofreu uma colisão que gerou perda total, o que vai acontecer? Esse carro aqui vai ser pago, né? Porque está dentro da cobertura. Ele não precisa falar que está coberto por colisão se ele falar que tem a compreensiva. Tá? Existe a possibilidade de contratar só por roubo, furto e incêndio. Nunca vi a prova abordar isso. Geralmente a prova fala da cobertura compreensiva, tá? Ou de alguma cobertura adicional. Esse é um ponto importante, que é a parte de valor. Qual que é o grande objetivo de se contratar o seguro do carro? Se acontecer algum evento, eu consigo repor aquele patrimônio. Não é isso? O básico do seguro do carro é esse. Se eu sofrer uma colisão, eu vou conseguir consertar o carro. Se eu tiver um roubo, furto, uma perda total, eu vou conseguir repor meu patrimônio. Esse é o grande objetivo. E aí, por isso, o seguro do carro ele acaba sendo em valor referenciado. Por quê? Eu comprei um carro que ele valia 80 mil reais e aí teve alguma mudança no mercado e tal, a gente viu isso acontecer nos últimos anos, e esse mesmo carro passou a valer agora 95 mil. Ou seja, se eu tiver algum sinistro com esse carro, 80 mil eu não compro o mesmo carro, 80 mil eu não reponho o meu patrimônio. Então, por isso que vai seguir ali o valor de referência, tá? O que é esse conceito de valor de novo? Vamos pensar que eu comprei um carro 0 km, nosso Kwid lá do exemplo, tá? Comprei um Kwid 0 km. E aí esse Kwid 0 km passou ali 2, 3 meses, eu tive uma perda total. Se eu receber o valor de referência de um Kwid 2023, eu não vou ter liquidez no mercado, eu não vou ter grandes possibilidades para comprar um carro com 3 meses de uso, né? Geralmente não tem, quem compra o carro não vende, normalmente em 3 meses, são casos muito pontuais, geralmente eu não vou encontrar. Então eu vou acabar que o meu carro teve uma perda total, eu tinha o seguro, mas eu não consigo repor o meu patrimônio. Então a legislação diz que quando é feito um seguro de um veículo 0 km, tá? A gente vai ter ali 6 meses após a contratação. Tá? Tem até algumas seguradoras que quando a pessoa compra o carro 0, ela consegue prorrogar isso de 6 para 12. Então, o que é o valor de novo? A pessoa tinha um carro que ela comprou 0, e aí esse carro foi sinistrado, né? Teve uma perda total, por exemplo. E aí, depois dessa perda total, ela vai receber o valor do 0. Tudo bem? Se a gente for olhar a famosa tabela FIPE, eu tenho a tabela FIPE do Kwid 0 km e eu tenho a tabela FIPE do Kwid 2023, que são coisas diferentes. O 0 km é mais caro do que o 2023. Tá? Então, ele vai receber o valor de 0 e não o valor de usado ali, mesmo que seja do mesmo ano. Tá? Seguro residencial, pessoal. Quais são as coberturas básicas? Incêndio, queda de raio, explosão decorrentes de ato fortuito. A prova falou recentemente, tá? E aí fiquem atentos, né? Acho que muito de forma contemporânea mesmo, pensando nas mudanças dos hábitos das pessoas ali por causa da pandemia e tal, muita gente passou a trabalhar em casa, né? E aí vamos pensar que eu contratei um seguro residencial e aí eu passei a cozinhar em casa para vender. E aí a casa pegou fogo. Está coberto? Eu contratei um seguro residencial e eu passei a praticar atividade comercial. Tudo bem? E aí essa atividade comercial, ela agregou risco, né? Então, provavelmente eu deveria ter feito um seguro empresarial, não um seguro residencial, tá? E aí acaba que a pessoa deixa de ter direito. Por quê? O risco de pegar fogo numa casa que se cozinha normalmente ali para as pessoas que moram é um.
o risco de pegar fogo numa casa que cozinha profissionalmente para venda de quentinha, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, é muito maior. Tá? E aí não é esse risco, pensa sempre naquela relação do segurado, seguradora, risco, prêmio pelo risco. Foi aquele risco que a seguradora assumiu? Foi o risco de uma atividade comercial? Foi o risco de uma cozinha industrial? Não, foi o risco de um apartamento. Tá? Então, por isso que ela fica desobrigada ali de pagar. Tá? Ó, não é Professor, admitida atividade comercial no mesmo estabelecimento. Oi. nesse exemplo, ela teria que ter os dois seguros, residencial e empresarial, ou só empresarial? A gente vê algumas seguradoras, tá, já desenhando até alguns produtos que fazem aí uma dupla cobertura, tá, Isabela? Justamente porque é algo relativamente novo, né? Mas o recomendado, se você tiver atividade comercial ali na casa, é que você contrate o seguro empresarial, tá? Porque o empresarial, ele vai te cobrir de incêndio, queda de raio, explosão. A mesma coisa, tudo decorrente de ato fortuito, tá? E ele permite atividade comercial, né? Então ele acaba sendo mais abrangente, tá? Mas é uma inovação que vem acontecendo, eu já vi a Porto, se eu não me engano, né? Algumas seguradoras já têm produtos específicos para quem trabalha em home office, por exemplo, né? Uma coisa é a pessoa que trabalha em casa e usa um computador, né? Outra coisa é a pessoa que às vezes faz processos químicos e tal, então isso agrega muito risco, tá? Então, de forma geral, acho que a prova não entraria nessa seara, porque seria uma questão possivelmente passível de cancelamento, tá? Mas enquanto planejador, entendo que faz sentido ou procurar essas novas soluções ou iria ali pelo menos pelo empresarial, que ele é mais abrangente, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Uma coisa, tá, pessoal? A prova odeia polêmica, porque polêmica dá margem para a questão ser cancelada, tá? Então, isso ajuda a gente também bastante aqui. Algumas das coberturas comuns ali para residencial, roubo e furto. Ou seja, se a pessoa tiver, vamos lá, enunciado, fulano de tal contratou um seguro residencial, sua casa foi furtada, essa pessoa terá direito à cobertura? Não. Ela contratou um seguro residencial. Ele não me informou que ela contratou também uma cobertura adicional por roubo e furto. Se eu lembrar da cobertura básica, eu sei que roubo e furto não está lá dentro. Por isso que eu falei para vocês ficarem muito atentos à cobertura básica. Qualquer outra cobertura ele vai precisar me falar. Tá? Responsabilidade civil familiar, vai ter mais à frente responsabilidade civil, aí eu aprofundo mais para vocês. Tá? Tem aqui também a questão do plano de saúde e do seguro saúde. Tá? Um ponto importante é que ambos são supervisionados pela ANS. Tá? E aí aqui a grande diferença entre eles é que o seguro, né, o reembolso da despesa médica hospitalar, tá, ele é regra. Tá? Ou seja, o seguro saúde é aquele que pode até te dar alguma escolha de médico, mas a grande característica dele é reembolsar o seu uso, que é muito mais parecido com o que acontece lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e tal. Geralmente, nesse tipo de plano, a pessoa tem uma franquia, uma quantidade de eventos que ela pode usar e tal. E nos planos de saúde, o reembolso é excepcional, tá? É uma excepcionalidade, ele pode constar. Tem planos de saúde que têm reembolsos bem elevados, tem planos de saúde que têm reembolsos mais baixos e alguns que não reembolsam. Ou seja, eu te dou ali uma rede credenciada que atende esse evento, né, essa situação. Se você quiser usar a rede, muito bem. Se você não quiser usar a rede credenciada, você pode pagar ali por conta própria, não tem o reembolso. Tá? Então, a grande diferença dos dois é a possibilidade do reembolso. Então, lembra que o seguro, que é o módulo de seguros, ele sempre vai ter reembolso. Tá? E aí, se for plano de saúde, não necessariamente ele vai ter o reembolso. Tá bem? Falando aqui da responsabilidade civil, não falei... Oi. Ali na questão do seguro-saúde, tá? Eu não achei no material, mas na última prova tinha em relação à correção, tá? Teve uma correção em razão do valor, eu não sei, mas tem alguma coisa que é, tipo, acima de 30 funcionários, a ANS ela não tem uma norma, né, ou é abaixo, não sei se o senhor
poderia falar sobre isso? Na verdade, a ANS ela libera o valor máximo de correção dos planos de saúde, tá? Então, a ANS que vai arbitrar. E aí, na verdade, Deus, eu vi essa pergunta aí, não sei se foi você ou alguma outra pessoa que compartilhou e chegou até mim essa pergunta. E aí, na verdade, o fato de ter mais de 30 ou menos de 30 participantes não muda, tá? A correção ela é arbitrada pela ANS, ou seja, a ANS ela vai dar ali o limite máximo da correção do plano. De forma geral, pessoal, as seguradoras, a gente tem poucas empresas de plano de saúde, e aí o que os caras fazem? Todo mundo, o preço é muito parecido, enfim. E aí os caras corrigem lá no teto, perto do limite da ANS mesmo, tá? Então, quem vai definir isso é a ANS, né? Não é um indicador de inflação, como em outros seguros acabam sendo mais viáveis até, né? Porque a saúde tem custos muito específicos, né, José? Então, fica difícil a gente vincular, tipo, vai corrigir o plano de saúde pelo IGPM. IGPM esse ano está baixo e aí os custos com saúde estão elevados, tem outros fatores. Então, quem vai arbitrar isso é um órgão regulador que é a ANS. É que na verdade, tipo, eu não sei, ou eu escutei algum colega comentando, né, que, tipo, até 29 funcionários, no caso, 29 vidas lá, a ANS regulamenta, né? E acima disso, porque daí, na verdade, é o poder de barganha, né? Tipo, eu tenho 30, tipo, fica livre para a pessoa que está contratando lá negociar, mas, tipo, se não me engano, até 29 tem uma restrição, né? Tipo, a ANS limita, tipo, o reajuste esse ano vai ser 8%, um exemplo, entende? Por isso que eu me questionei, né? Mas a ANS ela arbitra só o máximo, tá? Tá, mas Tudo bem? não tem número de vidas? Porque na prova tinha, sabe? Tinha o número de vidas específico, tá? Eu desconheço, eu pesquisei até sobre quando eu vi a questão, não identifiquei nada ali limitando o número de vidas, tá? Tá. O que tem é uma questão onde a ANS arbitra o máximo a ser corrigido, né? E aí vamos lá, eu sou a 1000 prestação de saúde e eu tenho o plano de uma empresa com 10.000 funcionários. E aí empresa ali, eu vou negociar, vou falar, se você corrigiu o que a ANS falou que é 9%, eu estou fora, eu vou fazer com outro. Aí ele vai ter um poder de barganha maior, tá? Mas eu não identifiquei legislação que fale dessa quantidade de 29, 30 pessoas, tá? Então, vou até olhar novamente aqui, ver se eu identifico alguma coisa, mas não encontrei legislação que trate sobre o tema, tá, José, dessa correção. Tá? Então, é um seguro chamado de saúde em grupo, né, que é uma apólice que garante lá, assim como o educacional em grupo, né, os seguros em grupo nada mais são do que uma apólice que garante o risco de vários participantes em relação ao mesmo risco. Né? Eu não sei se eu me expressei, mas tipo, não seria seguro, né? Seria plano de saúde. Eu acho que na prova caiu. Travou aqui para mim, pelo menos. Falando sobre plano de saúde, né? Sobre seguro de saúde. Travou um pouquinho a tua fala, José. Você falou Eu me do... expressei errado, né, na minha colocação. Não, sem problemas. Eu vou dar uma pesquisada de novo e ver se eu encontro alguma legislação, porque o que vale para a gente é sempre a legislação, é a regra do jogo, né? É o que tá dando conta, tá? E aí eu trago ali para vocês, vou até achar o texto que fala de correção da ANS, e aí eu compartilho ali com vocês, caso vocês tenham interesse de fazer a leitura, tá? Mas a gente contrata, porque cada um tem seu plano de saúde, Sul América, Bradesco Saúde e tal. O que é seguro saúde? Por que eu contrataria um seguro de saúde? o seguro de saúde, como eu falei, a grande diferença é que, ao invés dele ter, né, uma grande rede credenciada, ele vai ter uma rede geralmente um pouco mais restrita, mas ele te dá uma ampla gama de reembolsos. Tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, para pessoas que geralmente têm um poder aquisitivo significativamente elevado, elas costumam frequentar médicos que não aceitam plano de saúde.
né? E aí elas contratam um seguro-saúde ao invés de um plano de saúde. Ou seja, se ela precisar fazer um procedimento num hospital, o seguro-saúde vai ter um hospital credenciado, mas é bem provável que os médicos que ela costuma passar não atendam em nenhum plano de saúde. Então, ela faz ali para se utilizar dos reembolsos, principalmente. Ela faz os dois? Por exemplo, ela faz plano saúde e seguro saúde? Essas empresas fazem os dois? A Tem empresas Unimed, que por exemplo, tem seguro-saúde, que é âmbito nacional, e tem o plano de saúde, que é regional, por estado. E aí tem grande diferença entre eles. que é justamente essa questão. Aí vai depender se eu sou uma empresa que eu tenho abrangência mais local ali, né? Então, no caso da Unimed, a Unimed ela é regionalizada, né? Ela tem as regiões ali onde ela tem mais rede de atendimento. Então, nessas regiões ela vai propor ali o plano de saúde. Mas eu sou um cliente de uma região que ela não tem uma gama de atendimento, né? E aí ela me propõe ali um seguro-saúde, né? Então, vai depender da região e do objetivo também do segurado, no caso, né? Do participante ali. Qual que é o grande objetivo dele? Tem pessoas que frequentam médicos, né? Preferem frequentar médicos ali, tem uma condição financeira para frequentar médicos que não atendem em plano de saúde. Eu estou anotando esses 3 pontos aqui, e aí na quinta, logo no comecinho da aula, eu já mato com vocês e, se possível, eu já antecipo lá no WhatsApp também, tá bom, José? Para fechar aqui, pessoal, responsabilidade civil, tá? O que é a responsabilidade civil? Né? É a responsabilidade civil, é a responsabilidade que a pessoa vai ter, seja de forma geral, né, enquanto cidadão, tá? E o que a prova gosta de abordar é a responsabilidade civil profissional e de diretores e administradores, tá? Então, por exemplo, eu sou diretor, administrador de uma empresa, e aí essa empresa teve uma catástrofe lá e ela sujou o rio, e aí a gente tomou um processo, e enquanto administrador da empresa eu respondo, tá? O que acontece? É uma responsabilidade civil por eu ser ali estatutário dessa empresa, né? E ao invés de eu assumir toda essa bronca sozinho, o que eu faço? Né? Eu acabo jogando isso para a seguradora. Responsabilidade civil profissional, e aí aqui é o que a prova tem histórico de trazer para vocês, tá? Responsabilidade civil profissional, falando de médico, tá, pessoal? Ou seja, o médico contrata ali o seguro de responsabilidade civil profissional. Por quê? Eu sou um cirurgião cardíaco. Cara, meu trabalho é de alta precisão. O ideal é que eu não erre nunca. Mas se eu tiver alguma falha, aquela família pode me processar, né? E aí eu vou ter que pagar uma indenização que vai me custar anos de trabalho, possivelmente acaba com a minha carreira, e aí eu repasso esse risco para a seguradora, tá? Então as seguradoras elas emitem aí os seguros de responsabilidade civil, e o mesmo vale lá na da casa, né? Quando a gente contrata ali de casa, né? Ou seja, eu contrato uma cobertura adicional de responsabilidade civil ali da minha casa, tá? Para fechar aqui, pessoal, a gente tem os seguros rurais, tá? E aí o grande objetivo dos seguros rurais, tá? É sempre garantir ali, né, uma operação de crédito, tá? Muitas das operações de crédito do agronegócio, elas são subsidiadas, ou seja, elas têm ali um benefício do governo, né? Elas têm um subsídio para isso, tá? E aí, a partir dessa operação, ela tem um subsídio, ela é uma operação mais barata, mas aí ela geralmente acaba tendo ali uma obrigatoriedade de ter um seguro, tá? Então, por exemplo, eu planto eucalipto e aí eu fiz ali uma operação de crédito para antecipar, porque eu vou derrubar o eucalipto daqui a tanto tempo, eu refloresto e tal, tudo legal, beleza. Só que aí teve um El Niño agora, e aí ficou tudo muito seco e pegou fogo lá, teve um evento e pegou fogo. Ou seja, eu não vou conseguir derrubar aquela madeira para vender e pagar lá na frente a minha operação de crédito, né? Então, o que garante o pagamento dessa operação é justamente o seguro, tá? Então, o seguro rural, a principal aplicação dele é para garantir aí as operações de crédito, tá? Pessoal, vi que alguém mandou aqui no chat, acho que foi... Você que mandou aqui, é isso, José? Não? Eu sou meio ruim de... Ah, o Luhan que mandou. Quer falar, Luhan? Pode falar, deixa eu tirar aqui, peraí.
Não, só achei aquela questão das até 29 vidas, é a ANS que bota o reajuste para plano coletivo de empresa, para não ter disputa, mas é só nesse caso. Mas aí precisa ver, e quando passa de 29, né? A informação que eu encontrei é que também tem ali o regimento da ANS. Eu vou aprofundar essa informação e aí eu passo o definitivo para vocês, pode ser? Mas a questão era bem isso, né? Ela falava, a empresa X lá tem 29 funcionários, ou 28, e teve um reajuste de 10% e não concordou com o reajuste, sabe? E daí tinha lá as alternativas, né? Eu vou aprofundar, sendo bem transparente, tá, José? Esse é um tema novo, assim como o negócio do fator lá. As mudanças da Carlos Chagas trouxeram alguns temas que, cara, desses 10 anos aí que eu conheço a prova, eu nunca vi cair, né? Mas que eles entenderam que é pertinente, né? Porque se vocês olharem o programa da prova, tá? Em todos os módulos, se vocês forem entrar de forma extremamente profunda em todos eles, cara, cada módulo vira um MBA, né? Então, por exemplo, eu dou uma aula na FIA que são 6 encontros para falar de previdência e seguros. Quer dizer, são 6 encontros de 3 horas, um negócio super denso que a gente vai profundo lá, vai na precificação e tal, mas que a prova historicamente não cobra, né? Então não faz sentido a gente investir tanto do tempo de vocês nisso, né? Mas esse detalhe da ANS eu vou me debruçar e aí eu volto com a resposta para vocês e a gente também atualiza o material disponível lá, tá? Obrigado aí pela informação. Vladimir, uma última dúvida. Hoje eu lhe enchi o saco, coitado. Na parte, na época da Covid, por exemplo, quem teve Covid e tinha um seguro por invalidez temporária, cobria? Vamos lá. Pandemia não... Regra do jogo, tá? Pandemia não cobre. Não cobre nada. Não, mas calma. Regra do jogo, pandemia não cobre, tá? Ou seja, as seguradoras estavam desobrigadas, elas tinham ali a opção de não pagar nada. E estava tudo certo, a legislação estava por trás delas, elas estavam protegidas. A última pandemia que a gente tinha vivido foi a gripe espanhola. Um mundo totalmente diferente, um mercado de seguros que não dá nem para comparar o que é o de hoje. Tá? E aí, logo que começou a pandemia, se eu não me engano, a matéria que eu tenho até guardada aqui é de abril de 20, saiu no Valor Econômico, um consórcio das principais seguradoras do país, já naquele momento onde começou a ter os primeiros sinistros, informando que elas pagariam todos os eventos decorrentes de Covid-19. Tá? Então, de forma geral, a legislação não protegia os segurados, tá? Mas aí a SUSEP se reuniu com as principais seguradoras, enfim, e aí foi tomada a decisão ali de que seria pago, tá? Então, a prova nunca cobrou essa questão, tá? Porque aí a legislação fala que não paga, mas aqui no Brasil pagou e aí ia gerar... A prova não gosta do que dá para cancelar a pergunta, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Então, tema polêmico, eles acabam fugindo um pouco porque dá margem, né? Imagina, a legislação fala que não paga, mas ao longo dos últimos anos pagou bilhões. E aí? Como é que você vai pôr uma questão dessa? Qual que é a resposta correta, né? Então, para conhecimento de vocês, foram pagos os eventos de Covid, tá? Tanto de morte, invalidez, enfim, todos os eventos, auxílio funeral, né? Tem muito evento possível, mas não era garantido pela legislação. Eu achava que suicídio também nem cobria. Suicídio é regra, 24 meses por aquela questão, porque é uma questão de sanidade, né? E aí a gente não está falando do suicídio que a pessoa inventa ali para fraudar, né? Aí vai para o boa-fé. A gente está falando aqui da sanidade, que a pessoa ficou doente e veio por uma depressão profunda, por um problema grave, ali veio a se suicidar. Ok. Pessoal, obrigado por me receberem na casa de vocês aí mais uma noite. Na quinta-feira a gente se encontra aqui, tá bom? E se eu conseguir, eu estou com a semana bem atribulada aqui, mas se eu conseguir, eu mando no WhatsApp ainda amanhã ou na quinta ao longo do dia. Acho que na quinta ao longo do dia eu consigo mais esses 3 pontos que eu anotei aqui, tá? Mas mandem no chat lá, no WhatsApp, tudo que vocês precisarem. Bom descanso, tá? E bons estudos aí até quinta-feira, pessoal. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.